Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a Mela, uma empresa que promete fazer de um tudo em sua casa. O retrato com a jornalista Marina Conceição. Com a crise económica, mudar de casa já não é tão fácil como antigamente. O crédito está mais caro e os bancos não emprestam com a mesma facilidade de outros tempos. Na última década, a venda de imóveis caiu mais de 50%. A opção agora é fazer remodelações na casa onde vivemos. Foi exatamente a pensar nesta nova realidade que surgiu a Melam, uma empresa de serviços integrados de reparação, remodelação e manutenção de imóveis, com equipas especializadas em todo o tipo de trabalhos. Dentro de cada equipa da Melam encontram-se especialistas em eletricidade, canalização, carpintaria, pinturas, bricolagem, designers e arquitetos. Esta foi também uma forma de revitalizar o setor da construção civil, muito penalizado pela crise económica. A ideia surgiu em 2010 do diretor-geral da Remax Portugal e do diretor de expansão da mesma empresa. Os dois sócios inspiraram-se no conceito de handyman, nascido nos Estados Unidos. Depois de estudos feitos por consultores norte-americanos, os gestores começaram a desenhar a Melam. A atividade começou em fevereiro de 2011, com uma rede de 17 franchisados. Neste momento, a Melam tem 60 pequenas empresas associadas e 350 postos de trabalho ligados à marca. Mas o objetivo ainda está longe dos 80 franchisados que a empresa pretendia agariar no primeiro ano de atividade. Porque se por um lado o negócio podia ser a salvação de muitas empresas de construção civil, por outro as pequenas construtoras têm medo de arriscar um novo negócio. Segundo os dados da Federação Portuguesa da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas, a atividade da construção está no nível mais baixo de sempre. O consumo de cimento caiu 27% no ano passado e o número de fogos em construção representou apenas 10% do total de 2011. O conceito da Melam é profissionalizar o setor das pequenas obras em casa, ou seja, fazer um caderno de encargos, dar um orçamento discriminado e passar fatura com IVA no final da obra. O modelo da operação foi logo pensado para funcionar em regime de franchising. Os valores para aderir à marca variam entre os 9.000 e os 20.000 euros. No final de 2012, a empresa lançou a Melam Projetos, com equipas para desenvolver projetos da arquitetura à eletricidade e também licenciamento e fiscalização de obras. No ano passado, a Melam triplicou a faturação para mais de 3 milhões de euros. Negócios são negócios. Para conhecermos melhor a história desta empresa, temos connosco João Carvalho, diretor-geral da Melam. Obrigada por estar aqui connosco no Grandes Negócios. Pergunto-lhe como é que nasceu a ideia de criar esta empresa, se foi precisamente porque comprar casa deixou de ser opção para muitas pessoas e viram aqui uma oportunidade. Muito obrigado pelo convite. De facto, a Melam foi de iniciativa não técnica, digamos assim, foi de uma iniciativa comercial. Eu estava na altura na Remax. E na Remax já existiam indicadores claros de retração, por exemplo, no crédito hipotecário. Portanto, percebia-se claramente que a linha de futuro não iria ser igual, iria sofrer uma alteração, como está a sofrer. E nessa altura eu estava na Remax, na expansão, e a convite do Dr. Manuel Alvarez, comecei a procurar mais sobre este negócio, a perceber como é que este negócio de facto existia, quem é que eram os players, como é que, por exemplo, nas transações da Remax, no pós-transação, porque a Remax, de facto, vendia muitos imóveis usados, quem é que executava as obras, e concluímos, de facto, havia negócio. Havia um negócio muito interessante para explorar. Acha que, de alguma forma, também este tipo de negócio pode trazer aqui alguma nova vida, pelo menos a este setor da construção que está moribundo, como sabemos, não é? Os números não mentem. Sim. Nós, Melam, preconizamos precisamente isso. Achámos, à data quando vimos que isto era um negócio, ficámos bastante entusiasmados e decidimos procurar exemplos, porque em Portugal não existia à data, portanto isto é em 2010, uma empresa que fosse organizada, uma marca que fosse consistente, a dar resposta aos portugueses nos problemas cotidianos com a casa, portanto seja uma reabilitação integral ou seja uma pequena reparação, portanto não havia uma marca de referência a quem um português se pudesse dirigir. E nessa altura decidimos investigar um pouco o que se fazia no exterior de Portugal.
e descobrimos que era um negócio, quer dizer, no fundo constatámos que era um negócio execuível em Portugal e que era um negócio que já existia, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o país onde nos inspirámos verdadeiramente, ou onde obtivemos inspiração à Mellam, que era um negócio consistente, que ia de vento em popa nos Estados Unidos e que não tinha qualquer expressão ou não tinha, de facto, existência em Portugal. Por isso nós acreditamos que, e a Mellam personifica essa imagem, de que o futuro, ou grande parte do futuro, passará pela área de reabilitação, portanto, o futuro da construção civil, mas não numa vertente que muitas vezes falamos e ouvimos falar da reabilitação urbana ou da grande reabilitação dos CBDs. Nós falamos de uma micro-reabilitação, portanto, na reabilitação... Pequenas obras, no fundo, não é? A reabilitação que os portugueses precisam, não é? Porque os portugueses têm em casa, precisam de a reabilitar, precisam de a reparar, precisam de a adaptar, e não vão, de facto, andar a saltar ou a fazer mudança de casa como faziam anteriormente, e às vezes até com mais-valia, vão estar mais tempo em casa e vão ter que adaptar às necessidades, não é? E pergunto-lhe de que forma é que contratar a Mellam, uma empresa organizada, com toda uma estrutura por trás, não acabará por sair mais caro do que contratar, se calhar, uma pequena empresa de obras? Não tem que ser mais caro. Isso foi uma das coisas que percebemos também. Não há benchmark de preços. Portanto, hoje, uma pessoa que queira fazer obras em casa não percebe muito bem, é quase uma ciência oculta, perceber quanto é que vai ser a aplicação de gesso cartonado ou pintura do metro quadrado. Portanto, não há valores de referência. Nós acreditamos que com organização e com sistemas conseguimos transportar para o cliente a mais-valia, pelo menos da clareza de preços, não é? Porque hoje nós ouvimos falar para um mesmo trabalho de discrepâncias de 40%, de 50%, de 30%. Se nós conseguimos criar uma bitola, se conseguimos criar de facto, no fundo, uma referência a um padrão, como já existe, por exemplo, nos Estados Unidos, damos ao consumidor uma mais-valia. Ele percebe claramente como é que os preços são executados, não é? Portanto, eu diria que é ao contrário. Nós somos uma marca, de facto, há custos, portanto, os empresários que estão na Mellam têm custos acrescidos por estarem na marca Mellam, mas acreditamos que o benefício é para o consumidor, não é? E que outras mais-valias é que tem? Porque a verdade é que este tipo de negócios às vezes tem alguma má fama, diga-se, porque quantas queixas não se ouvem, as obras estão a demorar muito mais tempo do que era previsto. Dão algumas garantias nesse sentido? A melhor das garantias que nós podemos dar é que, portanto, a Mellam cresce em regime de franchising, portanto, alguém que seja uma unidade Mellam é um franchiseado, é alguém que investiu na marca, e a marca rege-se por códigos de conduta muito sérios, portanto, cumprimento de prazos é uma das coisas que nós temos como código de conduta, respeito pela propriedade do cliente, transparência na apresentação dos orçamentos e dos preços, e quando as unidades Mellams, por acaso, incumprem, nós, enquanto marca nacional, ou enquanto donos da marca, podemos saber, e sabemos normalmente, pelo cliente, e chamamos a unidade e tentamos perceber, ou tentamos que sejam adequados os princípios dessa unidade ao código de conduta que foi assinado. Portanto, mesmo sendo franchisado, há coisas que não vos fogem, no fundo, do controlo. Controlam precisamente através dos clientes? Que tipo de controlo é que há para garantir que os valores da marca são tidos em conta por cada unidade? Uma das coisas que, de facto, também trouxemos de inspiração norte-americana é que temos uma ferramenta de CRM, portanto, todos os pedidos e todas as interações com a marca são registadas num call center. Imagine que em determinada obra ou em determinada solicitação deseja pintar um quarto ou uma casa. Esse pedido é sempre, quer seja por mail, quer seja num formulário online, quer seja por telefone, é atendido por um call center. Esse call center registra o pedido e depois passa à unidade geográfica ou a mais adequada ao pedido. Porque, por exemplo, se for um pedido de um projeto de arquitetura, será para uma nova submarca que temos, que é a Mellam Projetos. Se for de pintura, será para uma unidade de pinturas. E a partir daí é feito CRM em todo o processo. Portanto, nós sabemos, o call center percebe que os tempos de resposta estão a ser cumpridos. Nós temos uma das coisas que é mandatória,
é que a marcação da visita seja feita em 48 horas. Quando não é feita, portanto, quando não há um input da unidade Melam que não foi feita, o call center tem um mecanismo de defesa e percebe que não foi executada. Portanto, estamos sempre a cuidar do cliente ao longo do processo. Pergunto-lhe, estes franchisados, quem são? Quem é que quis juntar-se a este negócio? Pessoas que já tinham pequenos negócios, pessoas que se calhar tinham até negócios maiores, mas com a crise viram aqui alguma forma de se reinventarem também? No lançamento, nós começámos com 17 franchisados, todos praticamente construtores civis, portanto, que vinham numa lógica de edificação e que perceberam que o negócio também estava a mudar, portanto, estava a acontecer a transformação e optaram por experimentar a Melam. Hoje é muito mais um engenheiro civil ou o arquiteto que se acabou de licenciar e que percebe que a Melam pode ser um veículo para ele se lançar na sua atividade. Portanto, eu diria que nós hoje temos, a nossa rede é composta por 60, portanto são 59 unidades operativas. A primeira vaga de franchisados do primeiro ano foi basicamente com gestores civis e agora estamos a ter franchisados muito mais novos, arquitetos e engenheiros que se estão a lançar na Melam. Também dão formação a esses franchisados? Que tipo de formação é esta? Nós damos formação essencialmente. Nós acreditamos, a Melam nasceu de um pressuposto que era, e nasce de um pressuposto comercial, portanto, fruto da Remax, e nós pensámos, bom, vamos tratar de fazer uma marca, regras, uniformizar, e nós sabemos fazer isto bem, portanto, e a Remax tem dado provas nesse sentido, e os franchisados têm que construir bem, ou têm que ser bons construtores, têm que ser bons executantes. Na realidade, esta teoria ainda hoje se verifica, mas percebemos que tínhamos que ir um bocadinho mais além, porque não basta também ser um bom construtor, ou não basta saber tecnicamente executar, é preciso formar estas unidades, e respondendo à questão sobre a formação, comercialmente. Essencialmente a nossa formação é comercial. Nós entregamos um orçamento a um cliente. Quando é que devemos ligar ao cliente? Como é que devemos apresentar o orçamento? O orçamento deve ir muito discriminado, pouco discriminado, portanto, tudo ferramentas cliente, e é isto que treinamos na nossa rede. As visitas à obra, perceber claramente que quando estamos a falar em obras de reabilitação, há sempre imprevistos, sempre. E perceber e treinar as unidades que quando há um imprevisto tem que haver uma reunião de obra com o cliente. E o cliente tem que perceber, aconteceu que um imprevisto, sei lá, possamos imaginar, uma canalização que não estava em bom estado e o cliente queria apenas substituir uma torneira. E o cliente tem que ser informado, porque basicamente o que tem acontecido, ou o que tinha acontecido anteriormente, é que isto era uma série de equívocos. Portanto, o prestador de serviços achava que estava a executar muito bem e o cliente tinha razões de queixa, porque a obra atrasava, ou porque derrapava o valor, porque o cliente esperava mudar só uma torneira e depois tinha que vir a canalização. Portanto, no fundo, esta questão muito cinzenta que existia nestas pequenas obras de requalificação. Falta de comunicação também, no fundo, Verdade, não é? verdade. Quanto é que um franchisado paga para ter este negócio e para ter a Melam associada assim? Nós temos duas modalidades, agora três, com o projetos que já referi. Portanto, o nosso logotipo é um melão e também esse melão representa muito da empresa. Portanto, cada fatia pode corresponder a um dos nossos normativos de código de conduta, mas também é uma especialidade. E nós temos muitas especialidades na construção civil. O Full Melam, o que nós chamamos de Full Melam, é um formato que é necessário a obtenção de alvará, obrigatoriamente, e é destinado a empresários que querem fazer obras de reabilitação, obras grandes de reabilitação. Depois, e esse custa 20 mil euros. A fatia Melam é dirigida a profissionais que desejam estar focados apenas numa das especialidades. Sejam ela, por exemplo, ar-condicionado, pinturas, canalização, e essa custa 9 mil. Tal e qual como a Melam Projetos. A Melam Projetos está focacionada apenas para a execução de projetos de arquitetura e de engenharia. E no caso dos lucros, como é que é feito? Nós somos uma empresa em franchising, portanto não participamos do lucro. Nós temos um sistema de royalties, portanto temos um sistema de royalty fixo que todas as unidades pagam, onde diferenciamos... Mensal? Mensal, exatamente. Portanto, onde diferenciamos uma componente mensal para pagamento da estrutura da Melam Portugal, que neste momento são 10 pessoas a darem o apoio à rede. Uma outra parte fixa que serve para fundo de marketing, portanto, fundo de promoção da marca. Essa é outra das coisas que encontramos. Encontramos profissionais excelentes
e que nunca disseram a ninguém que eram excelentes, portanto, viviam de círculo de influências e tivemos que criar uma disciplina, portanto, há uma regra básica e elementar na Mellam que é todos os meses tem que haver mais valor depositado numa conta para promoção. Porque, de facto, isto é um serviço como outro qualquer, tem que ser promovido. Portanto, nos fixos temos uma componente para pagar a estrutura da Mellam Portugal, uma componente para alimentar um fundo de marketing, que no fundo é fundo de toda a rede, gerido por nós, e depois temos 3% de valor de royalty em todas as obras de execução, portanto não estou a falar de lucros, mas no valor da faturação, e 1% variável também para fundo de promoção. Pergunto-lhe, já disse que a ideia nasceu de si e de outro sócio, e os dois trabalhavam na Remax à altura, agora o João saiu. Pergunto-lhe se de alguma forma teve receio de deixar se calhar o emprego mais estável para embarcar neste negócio. Eu costumo dizer que tive pressa em sair da Remax e fazer a Mellam, porque como tive de facto ainda a trabalhar dentro da Remax e a perceber como é que era este negócio, percebi que estávamos perante um negócio muito evidente e que ainda ninguém tinha percebido, porque tudo nos ajudava. Portanto, a retração no crédito hipotecário ajuda-nos, é verdade, porque obriga a maior permanência na casa. A diminuição de transações imobiliárias ajuda-nos, porque é mais um indicador de permanência em casa. Portanto, acreditei logo que ia ser um negócio com bastante potencial em Portugal. Claro que o ciclo económico não era dos melhores, portanto, convencer depois os empresários a investir era o mais complicado. Era o que... Pois, porque lembro que no primeiro ano queriam conseguir 80 franchisados e não foi simples. Acho que foi precisamente por causa disso, não é? Foi. Assistimos a bastante receio, muitos empresários interessados, muitos empresários, de facto, a pensarem isto, de facto, é um excelente negócio, mas eu não vou investir 20 mil euros. E investimento de vossa parte, da sua parte, da parte do João e da parte do seu sócio, foi preciso muito dinheiro? O que é que investiram essencialmente? Não, o investimento, quer dizer, é relativo. O investimento de arranque do projeto foi 1 milhão de euros. Nós prevíamos atingir break-even operacional ao 3º ano, na Mellam Portugal, e acreditamos que vamos conseguir fazer. E, essencialmente, de facto, o desapontamento foi de não termos crescido a rede tão depressa como sonhámos, ou como quisemos fazer, mas, quer dizer, temos 59 unidades operativas hoje, portanto 60, com o plano de expansão, quer dizer, conseguimos fazer em 3 anos o que queríamos fazer num ano, acaba por ser mais realista também, não é? Falemos então de faturação que triplicou de um ano para o outro. É verdade. É verdade. Nós fizemos um primeiro ano com 1.200.000 euros, portanto, com relativamente menos unidades, portanto, com cerca de 48 unidades operativas. E este ano temos um fecho de ano com 3,3 milhões de euros. Anima-nos a todos, porque, de facto, esta questão da crise e tudo o que se fala sobre isto e da retração de consumo acaba por também contagiar os nossos franchisados, mas dá-nos um ânimo suplementar para encarar o 2013. E são valores que estavam dentro das expectativas e das estimativas? Ou... Nós queríamos fazer 4,5 milhões e fizemos 3,3. E quando é que acha que pode alcançar esses 4,5 milhões? Acha que, por exemplo, e isto olhando para 2013, dizia-me que estava com boas perspectivas para este ano, mas a verdade é que se espera que seja um ano muito complicado, também de ainda mais retração no consumo. Pergunto-lhe quando é que pretende atingir esses 4,5 milhões e de que forma é que também encara este ano de 2013, se acha que de facto a Mellam vai crescer muito mais e ter muitos mais parceiros pelo país. Muito bem. A Mellam tem uma força que se chama Mellam Portugal, portanto, e que é uma força constituída por 10 pessoas que trabalham a marca, mas hoje tem 60 pessoas que devem puxar pela marca, que são os nossos franchisados. Uma rede de franchising tem esta condicionante, ou seja, por muito que nós queiramos na Mellam Portugal, portanto, na nossa sede, fazer crescer, sozinhos não conseguimos, portanto, tem que ser a rede também. Nós estamos num ciclo muito mais fechado na Mellam Portugal de, no fundo, ensaiarmos as fileiras, darmos ânimo às unidades, porque isso é que importa, e dizer às unidades e é isto que passamos como mensagem comercial, uma pessoa que está predisposta a pedir um orçamento na Mellam
tem que ser satisfeita na Melon. Portanto, tem que conseguir encontrar a resposta na Melon. E o ânimo destes 60 empresários vai fazer toda a diferença. Porque se eles entrarem com um ânimo positivo, podem conseguir, de facto, executar a obra. Se entrarem com a perspectiva de que, ok, isto poderá ser um orçamento, mas se calhar até a pessoa nem quer fazer a obra, isto vai determinar muito o nosso grau de atingimento ou não de resultados. E eu acredito sinceramente que seja possível. Aliás, nós desenhámos para este ano como um objetivo comum da rede 6,1 milhões de euros, portanto, dizer isto aqui em frente, enfim, em frente às câmaras é quase, para o ano 2013, é um atrevimento grande, mas é um orçamento participativo das unidades. Portanto, percebermos que cada unidade, por exemplo, determinada unidade vai fazer meio milhão de euros, outra vai fazer 100 mil euros. O somatório destes objetivos das unidades é o objetivo da Melon Portugal. Nós vamos ajudá-los no terreno, porque necessariamente dizer-se que quer faturar meio milhão de euros não é o mesmo que faturar, mas vamos ajudá-los a tentar chegar ao meio milhão de euros. Porque o nome Melon em estrangeiro? Pergunto-lhe se terão a internacionalização desta marca em mente. Tivemos sempre. Procurámos sempre ter uma marca que a fonética fosse fácil em qualquer país. Tivemos o cuidado de registar a marca internacionalmente logo. Foi um dos nossos sonhos também. Mas para já... E como é que está? Pergunto-lhe se, claro, é uma coisa a curto prazo, médio prazo, se é uma coisa que de facto olham mais longe, no horizonte. Mais longe. Porquê? Portugal tem uma coisa fantástica para quem é empreendedor. Nós somos 10 milhões de habitantes, não é? Portanto, não chegamos. E o território consegue-se percorrer a uma velocidade muito grande, ou seja, conseguimos testar muita coisa. Conseguimos testar a dispersão geográfica das unidades, os ajustamentos necessários, conseguimos falar com os franchisados hoje no Porto, amanhã em Lisboa, depois no Algarve. Portanto, é muito simples para ensaiar a marca. E nós queremos ter a marca muito bem ensaiada, queremos ter franchisados a terem bom retorno do investimento e quando atingirmos isto, então preparar um projeto de internacionalização. Agora pergunto-lhe uma coisa prática para quem está em casa e estiver a ver. Que passos é que deve tomar quando quiser contratar uma unidade da Melon? Muito simples. Esses canais nós temos todos perfeitamente dominados. Nós temos um número único, um 707-201-201, que liga perfeitamente ao call center, e a partir daí, portanto, o cliente tem que dizer qual é o problema que tem com a casa e o call center irá encaminhar para a unidade Melon mais indicada. Mas pode ser via formulário online, pode ser via mail. Nós temos, de facto, um site, uma presença bastante disponível para o consumidor. Estamos presentes em todas as redes sociais, portanto, qualquer input recebido ou numa rede social, ou no nosso site, ou num site parceiro nosso, liga ao nosso call center e, a partir daí, somos nós que dirigimos. Acha que Portugal como país, e agora alargando aqui um bocadinho a nossa conversa, funcionaria melhor se também fosse um regime franchizado? Depende de quem fosse o master. Não sei, eu muitas das vezes por brincadeira digo que já somos franchisados, não é? Portanto, e enfim, e o master franchising não é nosso, portanto alguém nos manda. Mas de facto o franchising tem essa característica muito importante, que é conseguir criar regras e conseguir criar um padrão que seja, ou que evite as surpresas ao consumidor final. E isso permite ao consumidor final ter muito maior predisposição para consumir. Essa foi uma das coisas que percebemos logo que tinha que ser, de facto, em regime de franchising. Permite fazer estas regras e depois permite ter a agilidade de uma empresa muito pequena. Porque depois a empresa que, no fundo, representa a Melon em determinado local é uma empresa pequena, dirigida por um arquiteto, por um engenheiro, por um empreiteiro, com equipas pequenas e muito ágil. E esse foi o princípio que, de facto, quisemos trazer para a Melon. João Carvalho, muito obrigada pela sua presença Muito e por obrigado, nos ter contado aqui um bocadinho da história da Melon. Muito obrigado. Antes de dizermos adeus, conheça outras empresas, novas ideias, aliás, novos empreendedores.
Só um bocadinho para depois fazermos o plano final também. Okay. O core da Intrinsic é na área de coaching, formação e consultoria. Nós desenvolvemos, o Ser Empreendedor é um programa que nós temos vindo a desenvolver já desde praticamente o início da empresa. Isto porque a empresa surgiu num contexto muito relacionado com a área do empreendedorismo. Nós surgimos na Startup Lisboa, é uma incubadora de empresas e, portanto, o empreendedorismo é uma realidade que nós vivemos e com a qual nós convivemos diariamente. Sentimos desde cedo uma necessidade, ou seja, ouve-se muito falar de empreendedorismo, fala-se muito de empreendedorismo, e ainda bem que se fala, porque realmente ele é necessário, não é? Mas muito com um enfoque no fazer, portanto, no gerar ideias, no ter iniciativas. E nós, quer dizer, ajudante, portanto, existe um tema que tem tudo a ver com a Intrinsic, e por isso é que nós nos debruçamos sobre ele, que é o ser. Porque empreender é mais do que fazer, é acima de tudo ser. Bom, o ePerformance é uma solução da teleperformance destinada a compreender qual é que é a imagem que as organizações têm nas redes sociais e no social media, e também interagir com essas redes sociais de forma a dar resposta aos consumidores nos momentos que se considerem apropriados. Isto é uma necessidade absolutamente crítica das organizações hoje. Porquê? Tem-se vindo a observar ao longo destes últimos anos que muito do comércio e muitas das transações que se fazem com as empresas têm evoluído para o mundo online. Isso significa que as pessoas começam a encarar as suas transações de uma forma muito mais natural online. E ao fazerem, com certeza, precisam de se aconselhar e aconselham-se, tipicamente, no local onde fazem as transações. Daí que a informação que está disponível online, nomeadamente aquela que vem de outros consumidores e que é particularmente interessante por ser vista como mais isenta, é fundamental na escolha dos consumidores. Temos uma plataforma tecnológica bastante sofisticada que nos permite fazer a análise diária de vários milhões de sites, blogs, plataformas de redes sociais. E temos também uma equipa já bastante numerosa nas nossas instalações na Expo, que fazem a análise desses dados e produzem relatórios para os nossos parceiros. Fazem análises desses dados, neste momento em 10 línguas diferentes. A Capgemini é uma multinacional de origem europeia que trabalha sobretudo na área da tecnologia da informação. Nesta ótica de tecnologia da informação, a Capgemini associou-se ao MIT para fazer não um estudo, mas um grupo de trabalho que funciona há cerca de 2 anos sobre o papel de transformação digital no seio das organizações. A primeira fase desse grupo de trabalho foi exatamente inquirir cerca de 50 multinacionais a nível global sobre, e através de entrevistas aos seus CEOs e CIOs e CFOs, sobre o papel da tecnologia nas suas organizações e como é que a tecnologia as podia ajudar a aumentar a sua performance. Hoje, o grande desafio das empresas é conseguir perceber como aproveitar a panóplia de tecnologia que está ao seu dispor. Fica por aqui o Grandes Negócios, voltamos para a semana. Até lá.